de novo, nosso papel é fazer a pressão e tornar a vida do cara um inferno, a partir de vários pontos diferentes, e criando desgaste. Olavo Edu Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Opa, eu sei que você não aguenta mais ouvir, eu pedi para você fazer o triplo C, curtir, comentar e compartilhar, mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo, e isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí, brigadão. E no Brasil, nós também temos em que a pressão está sendo exercida, como vocês bem sabem. Nós tomamos o revés no caso da Magnitsky, mas eu falei para vocês, a luta não pode parar. Esse romancezinho momentâneo, esse atendimento político momentâneo, ele pode ser contra-atacado, pode ser antídotos para ele. E a gente pode esmorecer. Então, ontem foi noticiado pelo jornal Metrópole, na coluna do Paulo Capelli, em ação nos Estados Unidos, a empresa de associa Moraes ao escândalo Master. E o que ocorreu? Vocês sabem que a Trump Media tem uma ação, a empresa do Trump, dona do Truth Social, da rede social do Trump, junto com o Rumble, ação contra o Alexandre de Moraes nos Estados Unidos, na qual a gente teve uma humilde contribuição, e nós sabemos, e falamos muito aqui no programa sobre isso, mas o que está acontecendo agora é que os advogados do Trump estão pedindo a notificação do Alexandre de Moraes para que ele responda ao processo nos Estados Unidos. Nas razões do pedido, os advogados do Trump citam o conhecido contrato de 129 milhões de reais do Banco Mais com a Viviane, e como essas relações mostram um grau de conflito de interesse e proteção institucional que a gente tem. Eles citam, por exemplo, o fato do PGR, mesmo diante dessas alegações que são graves, promoveu o arquivamento do pedido de investigação contra o Alexandre e a Viviane, o que mostra a cumplicidade entre a PGR e o Alexandre, que é a réu nação. E uma vez em conluio entre o réu e o órgão responsável pela persecução penal no Panil, sem falar no conluio com os órgãos do Ministério da Justiça de remover a citação do Alexandre, ou promover a citação do Alexandre, os advogados do Trump argumentaram que mecanismos tradicionais de citação são impraticáveis, e aí eles pedem a citação do Alexandre via e-mail. Então, o que eles estão dizendo? Que o esquemão que montou no Brasil torna impossível que a citação do Alexandre seja cumprida regularmente. Afinal, nem a PGR, nem o Ministério da Justiça iam fazer alguma coisa contra o Alexandre. Então, eles estão buscando uma forma alternativa de citação, que é virtual e que não dependeria dos agentes no Brasil. E o que é interessante nessa história, né? Os paralelos do Alexandre tentando me citar e por aí. Mas o melhor de tudo é que, se esse pedido for aceito, e tem enorme chance de ser aceito, o Alexandre vai ser considerado citado e o processo vai correr normalmente lá nos Estados Unidos. Eu digo lá porque eu estou em Abu Dhabi nesse momento. E aí o Alexandre teria que apresentar uma defesa ou seria julgado à revelia. Você me pergunta, Paulo, vai ser assim? Então, como o juiz vai julgar, o que vai acontecer? Eu não sei. Ninguém tem como prever o resultado dessas coisas. Se o juiz vai acatar ou não. Mas, de novo, nosso papel é fazer a pressão e tornar a vida do cara um inferno, a partir de vários pontos diferentes, e criando desgaste. E quando eu falo de pontos diferentes, eu digo que são muitas coisas simultâneas mesmo. Um outro caminho que está sendo aberto aqui nos Estados Unidos e que pode ajudar muito a gente na questão das liberdades no Brasil é um projeto de lei que foi apresentado em um dos estados menos populosos dos Estados Unidos, que é o Wyoming. Apesar das pessoas não sabem nada na imprensa brasileira desse assunto, né? Mas é muito interessante. Porque as pessoas não prestaram atenção, não deram muita importância, mas eu acho extremamente relevante. Por quê? Porque esse projeto de lei do Wyoming, ele é o primeiro de um estado americano a ter uma legislação contra a censura estrangeira. No site do Paulo Figueiredo Show, por isso que eu falo que você tem que entrar no site do Paulo Figueiredo Show. O nome é Granite Act, Lei do Granito, do Granite, né? Foi apresentado pelo deputado Daniel Singh. Eu conversei com o deputado sobre o projeto, eu elogiei bastante aqui o projeto. E ele tem como pressuposto a ideia de que
nas palavras dele, tem até aspas dele aqui, governos estrangeiros decidiram que podem ameaçar cidadãos americanos e empresas americanas por discurso protegido pela Constituição. E aí ele cita, especificamente, o nosso querido Brasil. Brasil, Reino Unido, qual nós tratamos muito aqui no Paulo Figueiredo Show. A União Europeia. Eles enviam cartas exigindo que americanos removam conteúdo ou enfrentem multa de milhões. O Wyoming está traçando uma linha na areia, né? Uma linha divisória que não pode ser cortada. Diz o deputado Daniel Sen, propôs o projeto. E qual a solução é engenhosa? Porque o Granite Act estabelece a previsão de que decisões estrangeiras de censura são inexequíveis no estado do Wyoming. Então, assim, no Wyoming, se você não vai poder executar, se você não pode fazer algo num estado americano, você não vai poder fazer, muito difícil você separar para não fazer em outros, mas proíbe as agências estaduais de cooperarem com as ordens estrangeiras de censura, ou seja, o Alexandre ordenar não tem efeito, que tem a ver com o caso do Rumble, mas não é essa a parte mais importante. A parte mais importante é o seguinte: permite que os residentes e as empresas do Wyoming processem governos estrangeiros e agentes dos governos estrangeiros que, assim, a primeira emenda, o discurso protegido constitucionalmente. Por que isso é uma beleza? Porque as decisões do Alexandre para pessoas e empresas no Wyoming, para começar, não vão ter nenhuma qualidade, mas as pessoas lesadas podem entrar com uma ação judicial nos tribunais do Wyoming para passar os governos e os agentes do governo. Isso é muito grande, porque se passar, eu talvez tenha que me mudar para Wyoming. Já pensou? A Wyoming. Mas eu tô brincando, aliás, até porque, a Flórida, ainda bem que eu não tô lá, mas menos 10 graus de sensação em Orlando, então já é basicamente o Wyoming. O aquecimento global levou a menos 10. Minhas filhas estavam me mostrando o gramado totalmente congelado, a chafariz da Disney congelado, um negócio engraçado demais. Então, talvez mudar para o Wyoming não seja um choque tão grande. Mas é óbvio que se a Flórida adota a mesma postura, o que significa isso? Paulo Figueiredo, por quê? É cidadão onde existe isso. Posso entrar numa corte estadual da Flórida e processar o Alexandre. Que coisa linda. A minha empresa que detém meus direitos de imagem e que teve as redes sociais bloqueadas pelo Alexandre, processar o Alexandre numa corte do Wyoming. E aí é o seguinte, do Wyoming ou da Flórida, e daí é o seguinte, se o cara é condenado, meu irmão, vai ficar lá, a gente vai tentando executar a dívida. Aí vira em vez dele tentando bloquear meus bens nos Estados Unidos, com uma ordem da justiça brasileira, sou eu nos Estados Unidos tentando bloquear os bens dele na fila com uma ordem judicial americana. Porra, o jogo é muito mais gostoso de jogar na minha posição do que na dele. O melhor de tudo é que eu conversei, como eu disse, com o congressista, o Daniel Sain, dele, e a ideia é levar isso ao Congresso dos Estados Unidos e transformar isso numa lei federal. E esse é um assunto que o Elon Musk já falou a respeito. Olá, e eu espero que você esteja aproveitando esse vídeo. O canal Olavo do Carvalho foi criado por apoiadores do jornalismo independente dedicados a garantir que a minha voz e a de outros não sejam silenciadas. E eles fazem um ótimo trabalho. Por isso, se inscreva no canal e curta o vídeo. Aqui você vai encontrar diversos cortes rápidos dos meus programas e de outros grandes nomes. Mas se você quiser assistir ao vivo o meu programa na íntegra, basta você acessar o meu canal e o site do Paulo Figueiredo Show. Está ao vivo todas as terças e quintas, às 3 da tarde. No meu site você também pode apoiar o meu trabalho. Todo o meu programa é financiado pelos assinantes e cada contribuição faz uma enorme diferença. Assinar é fácil e acessível. E eu ainda criei um cupom exclusivo de desconto para o Olavo do Carvalho, que oferece 20%. Com isso, você pode me apoiar com apenas um pouco mais de $5 por mês, que é menos do que uma promoção do Big Mac. Além disso, você ganha acesso a conteúdos e análises exclusivas, além de desconto nos meus cursos. O link e o cupom estão na descrição. Agora, se você está numa condição de vida abençoada,
talvez você possa dar uma contribuição mais significativa, tanto financeira quanto intelectual, se tornando meu patrono Gold. Com um compromisso de $50 por mês, você faz parte do nosso grupo de WhatsApp, participa das nossas reuniões mensais de Zoom, dos encontros presenciais e também tem acesso a mim direto por e-mail, que você pode utilizar para contribuir com as suas ideias. E você vai se juntar a um grupo de pessoas de elite preocupadas com o Brasil. Você imagina o impacto que você vai poder causar. Desde dezembro de 2022, eu continuo com todas as minhas redes sociais bloqueadas no Brasil, as minhas contas e meus ativos congelados, meu passaporte cancelado, tudo a mando do Alexandre sem justificativa. Então, se você tem condições e quer ajudar mais o seu país, mas não sabia como, essa é a oportunidade que você estava esperando. Junte-se a nós, faça a diferença e não me deixe sozinho.